Podcast. É o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando a partir do YouTube. Eu gostaria de lembrar, esse programa ele também está disponível no Spotify e também através das nossas rádios parceiras. Meu nome é Iago Luiz e eu estou aqui com você para mais um podcast, o podcast do jornal Potiguar Notícias. Hoje teremos um entrevistado especial, mas antes disso eu gostaria de lembrar a vocês as nossas rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olá mais uma vez e bom dia a você que nos acompanha. Lembrando, você está conosco através do YouTube, não deixe de deixar o seu like e, claro, seguir o canal, caso você ainda não seja inscrito nele. Hoje nós temos aqui a nossa Cris Silva, ela que é neurocientista e terapeuta integrativa. Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada, Iago. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, seja pelo YouTube, seja pela rádio. Para mim é uma alegria imensa realmente estar aqui trazendo temas que ainda são pouco conhecidos, né, para desmistificar muitas coisas. E se você tiver sua dúvida, né, quem sabe hoje não será esclarecida. Perfeito, Cris. Como de praxe, como de costume aqui no podcast, eu gostaria de iniciar perguntando quem é a Cris. Fica à vontade, Cris, se apresente. Cris é uma pessoa que ama a vida, que ama a natureza. E por isso escolheu ser bióloga, né? E na biologia acabei me encantando pela cronobiologia, que a gente vai falar aqui um pouquinho a biologia do tempo, né, dos organismos, e me dediquei toda a minha carreira, né, foram 20 anos de carreira acadêmico-científica, a pesquisas na cronobiologia. Só que eu acabei também tendo problemas de saúde no decorrer disso, porque ainda continuo sendo, melhorei um pouquinho, mas eu sempre fui, sabe aquela pessoa que é muito dedicada? Eu não era 100%, eu era 1000%. Então, eu me matava de trabalhar, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu estava praticando yoga. Então, o yoga entrou na minha vida e me trouxe o autoconhecimento, porque eu só tinha aquele conhecimento, digamos, do externo, mas eu não entendia sequer, eu não sabia nem o que era autoconhecimento, não. E aí, como eu passei a ter essas enfermidades, e eu quis buscar coisas diferentes da medicina tradicional. Uhum. Fiz, espera aí, não vou ficar só aqui, né? E aí foi quando eu procurei o yoga, e o yoga me deu esse entendimento do olhar para dentro e de uma forma mais tangível. Eu tinha crises de ansiedade. Mas, para você perceber, a falta do autoconhecimento, eu sequer entendia que eram crises de ansiedade. Porque Cris é uma pessoa tranquila, Cris é uma pessoa zen. E eu sempre escutei isso a minha vida toda. E eu estourava de afta, gastrite desde os 15 anos. Então, Cris não é zen.
Cris parece zen, mas Cris é extremamente ansiosa. Eu só entendi isso com o yoga. Eu comecei a entender isso, que era isso que desencadeava essas doenças que eu acabei apresentando, e o yoga começou a me trazer essa paz, a minha reconexão comigo. Então, o que é que eu consegui aliar, né, ao longo da minha vida mesmo? Aliando a ciência, né, a neurociência com foco na cronobiologia, e aliando o yoga e outras terapias que acabaram vindo também, todas para agregar e me trazendo equilíbrio, saúde, e eu também levo isso para as pessoas. Perfeito, Cris. Aproveitando, né, já que a gente está nesse tema, o que é a cronobiologia? Para quem, por um acaso, não conhece ainda. Isso, é muito pouco conhecida realmente, né, Iago? A cronobiologia, pegando bem ao pé da letra, crono vem de cronos, significa tempo. Biologia, né? Biologia, vida, tudo que está relacionado à vida. Biologia do tempo. É a disciplina, né? É a ciência que estuda a organização temporal, os ritmos dos seres vivos. E aí vamos trocando em miúdos, né? O que isso quer dizer, Cris? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas você já percebeu, né, que o ambiente, todos os dias, o sol nasce, o sol se põe. Isso é certo. Isso é certo desde que a Terra existe. Existe esse ciclo em torno do Sol. Então, essa é uma informação temporal confiável, precisa, que foi uma das bases, né? Foi a base temporal, digamos assim, uma das bases temporais para a evolução de todos os seres vivos. Com exceção apenas daqueles que não têm acesso à luz, se a gente pensar em seres de zonas abissais, mas vamos focar aqui na maioria, né? Então, os seres vivos acabaram moldando ao ciclo, né, que a gente diz o ciclo de claro e escuro. Isso é certo todo dia. Os ritmos sazonais, né, as estações das plantas. Tem uma planta que chama 9 horas. Vocês já viram a florzinha? Já. Tem 9 horas, tem 11 horas. Isso é porque é o horário que ela abre. Se você for lá de 8 horas, ela não está aberta. Ela só vai estar aberta às 9. Ou das 11 só vai estar aberta às 11. Isso todos os dias. Assim como o girassol também faz seu ciclo, né? Isso. Então, você percebe que tem épocas que a flor abre, tem épocas que as flores fecham. E tem um relógio muito lindo, é o relógio de Linneu, que ele fez um relógio só com base no horário das aberturas das flores. Se vocês pesquisarem na internet, procura aí, relógio de Linneu. E ele é lindo. O relógio ele é todo, assim, cada horário é com uma flor, porque é a flor que abre naquele horário. Então, o ambiente, ele tem esses ritmos previsíveis, né? Regular. Também tem aqueles imprevisíveis. Não tem como você regular algo que vem de vez em quando. Não, uma tempestade, um temporal. Não, os organismos, os seres vivos, moldaram ao que é previsível. E, a partir disso, nós temos os nossos ritmos internos. Então, a gente, se você olhar aí, vamos ver, preste atenção. Você acorda e dorme no mesmo horário? Ou é cada dia num horário diferente? Quando dá aquele horário assim de você comer, por exemplo, o horário do almoço, você precisa olhar o relógio, ou o teu corpo já dá sinal antes, e aí depois é que você vê o relógio, eita, já está na hora do almoço. Porque seu organismo já está ali se preparando. Então, inclusive, antes da gente despertar, já começou horas antes todo esse processo de subida dos níveis de cortisol, subida do nível do ritmo da temperatura, para você acordar e já estar pronto para a atividade. Então, nós temos esses ritmos. E nesse sentido, Cris, há inclusive pessoas, né, existem pessoas que se dizem mais, digamos assim, mais matutinas, acordam mais dispostas e tal. Coincidentemente, são às vezes as pessoas que se relacionam com pessoas que não acordam com a mesma felicidade. Mas, assim, de fato, existem essas pequenas mudanças, correto, Cris? Tem. Fica à vontade. Isso que você falou é muito interessante, né? O matutino acorda feliz da vida, já está pronto assim, bom dia. E aí, se no caso é casado com um vespertino, aí olha para cá. Mas bom dia para quem? Exato. Para mim aqui não ainda, porque meu dia ainda não começou. Ainda bem que eu tive a grata felicidade do meu marido ser matutino como eu. Então, nós dois, a gente acorda cedo, dorme cedo. É uma felicidade. Para você ter ideia, a nossa alegria passou o Réveillon dormindo. E acordar no primeiro dia do ano feliz, assim, bem cedinho para a praia. Olha, quer ver uma pessoa feliz, igual a pinto no lixo. Só eu pulei já a festa de Réveillon há muito tempo.
Então, mas isso é endógeno, ou seja, isso é teu, é dentro do teu corpo, inclusive isso é genético. E aí, quando eu disse, né, que antes da gente acordar já começa a ter o nível, a temperatura vem subindo, o cortisol vem subindo, vem meio que assim, acordando o corpo aos poucos, o matutino isso acontece mais cedo. O vespertino, que é aquele que já tem mais disposição mais para tarde, mais ali para o final do dia, diferente do matutino, o vespertino, ele tem todos esses ritmos, eles ocorrem um pouco mais atrasados, comparado com o matutino. Isso é dele. Isso é endógeno. Então, o que é importante, né, Iago? É você se conhecer, para você conseguir adequar as suas atividades de acordo com os teus horários. Por exemplo, um matutino nunca vai dar certo ele ser um trabalhador noturno. Não dá. Ele não vai conseguir se adaptar. Já quem é um vespertino, é ideal que ele procure trabalhos assim mais à tarde. E ele já teria mais facilidade de um trabalho noturno, embora ele não seja saudável para ninguém, mas um vespertino consegue se adequar mais fácil do que um matutino. Então, um vespertino. Então, se você tem seus filhos, preste atenção, qual é o horário que realmente ele está mais disposto? Porque o menino ir para o colégio assim, dormindo? Aí, na hora que ele saiu do colégio, ele acordou. Isso influencia tudo, né? O ciclo de aprendizagem, as interações, toda a vida precisa ser meio que movida em relação a isso. É possível mudar, Cris, com o tempo? Ou seja, eu sou uma pessoa matutina, mas por uma necessidade de trabalho, ou qualquer coisa que seja, eu quero readaptar esse meu relógio biológico. Eu posso fazer isso? É saudável fazer isso? Você vai conseguir, até por necessidades, nem sempre a gente consegue fazer tudo no nosso melhor horário. E aí você vai conseguir sincronizar. Você pode usar o quê? Se a luz, procurar se expor mais à luz do sol. Então, vamos dizer que você é um vespertino, mas você precisa já estar no trabalho super disposto, 7 da manhã. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar realmente acordar bem cedo, vou ter que acordar ali de 5 da manhã, abre a janela e vai lá para o sol. Bota a cara no sol. Bota a cara no sol, entendeu? Bota, porque aí o sol vai estar sinalizando, é dia, uhul, atividade, acorda. Então, o sol, ele diz isso pra gente. E é legal, realmente, porque percebe a sua energia num dia ensolarado e num dia chuvoso. Sim. Né? É diferente. Então, faz isso, porque ele vai puxar teu relógio para todos os teus ritmos realmente ficarem mais cedo. Então, o sol, a luz tem essa capacidade. E por que eu estou dizendo para você ir para o sol? Porque nós aqui somos muito abençoados. A gente tem sol o ano todo. Então, a energia solar, para você ter ideia, ela chega a mais de 1000 lux. Uma luz assim interna, uma lâmpada interna, o máximo que vai chegar é 300 lux. Aliás, me desculpa, eu falei errado. 1000 lux lá fora? Não, 100 mil. E aí tem uma terapia de luz, né, aí já vem a cronoterapia, que é a forma de você usar os conhecimentos cronobiológicos, ou seja, de como ajustar esse reloginho interno, usando o ambiente, só mudanças ambientais. Pode ser a exposição ao sol no horário adequado, não só isso, redução da luz no horário inadequado, ou seja, à noite. Diminui a exposição à luz, deixa a luz fraquinha, começa a deixar, sabe, você pode botar abajur, né, com a luz fraquinha, não acende aquela luz branca à noite, que aí você está dando uma informação, o dia está forte, estou me expondo bastante à luz durante o dia. E à noite você vai reduzindo a luminosidade o máximo possível até apagar por completo na hora de dormir. Fortaleceu isso, nos horários mais adequados, você vai conseguir ajustar para o horário que você quiser. Imagina, pronto, o horário de verão não é exatamente isso? A gente não tem que se ajustar a ficar 1 hora mais cedo? Exato. E depois 1 hora mais tarde? Os primeiros dias são terríveis. Né? Nossa, fica todo mundo um mau humor terrível. Eu não sei se seria interessante pesquisar. Será que tem mais acidentes, mais mortes nessa época? Não sei, né, se o pessoal sai matando uma outra aí nessa época. Preocupações. Preocupações, né? Quem sabe, né? Vamos estudar. Perfeito. Isso. Cris, inclusive, recentemente a gente teve aqui conosco o psicólogo Renato Rosa, ele que falava muito sobre essa questão do uso dos celulares de forma indevida. Inclusive, Renato, se estiver assistindo, um abraço, amigo. E aí,
é inevitável, no mundo no qual estamos cada vez mais conectados, que as pessoas levem esses aparelhos também para a hora de dormir. Isso. E aí fiquem lá mexendo, às vezes jogando algum joguinho. Não, é porque esse joguinho me dá sono. Acontece, tem pessoas que fazem isso. Qual que é o prejuízo dessa luminosidade tão forte próximo ao horário de dormir? O prejuízo é imenso. Porque, como eu disse, perto da hora de dormir, o ideal até umas 2 horas antes, você já vai reduzindo a luminosidade, já vai reduzindo os estímulos externos. Especialmente se você tem problemas para dormir. Então, cafeína, café nem pensar. Ah, mas o café me ajuda a dormir. Gente, todos os estudos científicos dizem que não. Então, não pense que você é diferente. A cafeína é um estimulante. E aí, o celular, ele é um estimulante. A luz, porque, como eu disse, qualquer luz, ela acaba dizendo para o teu corpo o quê? É dia, tá ali, é sol, vamos. Ah, mas a luz é fraquinha. O pior é que a principal luz do celular é a luz da frequência azul. A gente sabe que a luz branca, ela tem todas as cores, né? Tem todas as frequências. Sim. E qual é a que o nosso reloginho lá dentro, qual é a que ele mais recebe informação? Embora a gente esteja vendo aqui uma luz branca. Mas qual é a que está sendo canalizada, enviando essa informação, dizendo que é dia? É a frequência azul, que é a principal desses aparelhos eletrônicos. Telas de TV, né? Celular. Ou seja, está uma luz mais fraca, mas tem principalmente a luz azul, que é a que está ali dizendo é dia, o seu corpo está recebendo essa mensagem. E aí vai ativar. Então, possivelmente você vai acabar adormecendo, porque uma hora o cansaço vence. Mas aí você já foi dormir mais tarde, porque a luz ficou ali ativando, e você vai dormir mais tarde do que precisava. E aí, no outro dia, acorda mais tarde, ou vai ter que acordar na mesma hora, mas você dormiu menos, teve um sono ruim. Então, o celular ele vai te fazer ter uma qualidade de sono ruim. Ele atrasa a liberação da melatonina, que é o sinalizador de que é noite, que enquanto tem qualquer tipo de luz, a melatonina não é liberada. Ela só é liberada quando não tem luz. E o celular está dizendo, melatonina, sai daqui. Não é hora de você chegar. Não chegou a noite, está dia. É isso que está dizendo para o corpo. E ainda tem um contexto social. Ou seja, além dessa informação que o celular está levando, dizendo que é dia, no horário que é noite, que era para ser repouso, às vezes você está até com sono. Aí você inventa de ver a mensagem que tua melhor amiga mandou. Você não sabe que fulaninha levou um chifre. Pronto. Acaba com o sono de vez, né? O quê? Não acredito. Fulaninho separou. Quer ver um negócio atiçar as pessoas? É a fofoca, né? Aí você estava até assim, faz... Não. Aí você acorda. Agora eu quero saber, o que foi que aconteceu? Já vai falar com o outro. Vira um movimento. Cris, aproveitando sua estadia conosco aqui, eu queria também entender, porque tem muita gente que precisa de medicamento, faz usos de medicamentos para dormir. Claro, você está utilizando um meio que não é o natural. Qual que é o impacto disso? Ou seja, gera condições viciantes, imagino, mas qual que é o impacto disso? E como que as pessoas, digamos assim, elas podem evitar o uso desses medicamentos, mas talvez criar ritmos, né? Criar hábitos, como você vinha colocando, para evitar isso. Imagino que alguns chás ajudem também, né? Isso. É muito interessante que eu tenho um trabalho até direcionado para isso, né? Hoje eu tenho uma consultoria junto com a psicóloga Milena, que vai estar aqui quarta-feira. E nessa consultoria, justamente direcionando as pessoas que têm problemas de sono, né, que já usam, inclusive, medicamentos para dormir, ou que não usam, mas estão tendo um sono muito ruim, pessoas com depressão, ansiedade e outros transtornos de humor. Por quê? Porque quando você passa essas orientações, se a pessoa já está tomando remédio para dormir, mas se você consegue orientá-la a partir disso, será que ela é matutina ou vespertina? E aí a gente vê isso, né? Eu trabalho isso direcionado. A gente faz um estudo para a pessoa se reconhecer, entender os seus ritmos. Tá, beleza, eu sou isso aqui. Então, qual é o meu melhor horário para dormir e acordar? Primeiro ponto. E aí, a partir disso, quais são os hábitos que eu devo mudar? E até adquirir, introduzir na minha rotina, como o chá que você falou. O chá, eu sou adepta. Embora eu não chegue a ter problema para dormir, eu não tenho dificuldade para dormir, mas o meu sono é super leve. Que eu tenho isso é uma das características de quem tem fibromialgia.
Então, é aquele sono que eu estou com meu marido do lado, às vezes ele se mexe, eu acordo. Gente, é terrível. Meu sono é muito levinho. E aí o chá me ajuda. Eu tomo um chazinho de camomila, de cidreira, são os meus preferidos, assim, para dormir. Às vezes uso também lavanda, boto umas gotinhas. Erva doce. As gotinhas de óleos essenciais. Sim. Também são muito legais. Bota as gotinhas de lavanda no travesseiro, né, os florais. Então, tudo isso não é medicamentoso. Você pode... faz com que a sua qualidade do sono melhore, ou seja, seu sono fica mais profundo, sem viciar, sem problema nenhum. E se você está fazendo uso de medicamento, consegue, ou seja, mudar hábitos, né, adequar seus horários, sua rotina do dia a dia para os horários que vão ser melhores para você fazer cada atividade, consegue sincronizar realmente, todo dia ter horários regulares, isso é importante. Horários regulares, dormir e acordar, horários regulares de alimentação, você vai conseguir sinalizar para o teu organismo, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar. Então, essa informação precisa, ela é super importante. Aliada a isso, ao ritual do sono, um chazinho, um banhinho, relaxa, vai tirando, não vê mais notícia, desliga a internet, se for fazer uma leitura, que seja uma leitura relaxante, ou seja, procura diminuir estimulações ativantes, para você ter só, digamos, estímulos relaxantes. Porque o corpo ele não desliga de uma hora para outra. Ele não é um botão que não é um interruptor que você acende e apaga a luz. Nosso corpo ele vai desligando. E aí, se você consegue fazer essas mudanças, a tendência é, com o tempo, você ir reduzindo o medicamento para dormir, até chegar uma hora que eles serão substituídos apenas por essas mudanças que você implementou no seu dia a dia. Então, veja o ganho. Até porque todos esses remédios para dormir, se eles são necessários hoje, você não consegue dormir de jeito nenhum, é importante usar. Então, a gente tem que entender isso, que o remédio tem hora que ele é importante, embora tenha várias reações adversas, mas tem hora que ele é necessário, porque senão a pessoa não está dormindo Sim. de jeito nenhum, vai precisar. Mas ele está atuando a nível do sistema nervoso central. Às vezes vicia e você fica naquela, só consegue dormir se for com remédio. Então, beleza, eu estou com remédio, eu preciso agora. Vou aliar com mudanças comportamentais, orientadas, né, para fazer tudo de uma forma correta. A melatonina, ela pode ser introduzida também, pode ajudar, mas tem pessoas que, inclusive, dizem, usei melatonina, não teve efeito. Porque não é de qualquer jeito, não é em qualquer hora. Então, isso é importante ser levado em conta. Você fez tudo isso, a tendência é que, com o tempo, reduza o medicamento e você fique só com mudanças comportamentais que vão fazer parte do teu dia a dia. Então, olha a vantagem disso. Cris, até aproveitando essa ideia, né, aproveitando esse aspecto do sono e desses rituais, eu queria aproveitar para fazer duas perguntas, Sim. rapidamente. Primeiro, o uso de estímulos auditivos para que você possa dormir, exemplo, música clássica ou músicas mais relaxantes, fala-se muito sobre ruído branco, por exemplo, como uma das opções também. Isso é produtivo, é bacana para dormir ou não? É o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, ao mesmo tempo, é o uso de estímulos mais brutos, digamos assim, como um despertador mesmo, para você acordar. Isso é ruim? O ideal seria que você acordasse sem o uso de despertadores? Então, eu acho que são duas curiosidades que falam sobre a mesma temática, mas que são importantes ser esclarecidas. Isso. Pronto. Primeiro, é sobre o uso do som para dormir. Tem sons... Se você usar um som que realmente você sente que te dá paz, então, como você falou, tem a música clássica, tem os mantras, nossa, eu amo, tem uns mantras que você escuta, parece que você já vai amolecendo, assim, você sente como um sorvete, vai derretendo, sabe? E aí tem uns que já são próprios, que já tem, tipo, 7 horas de duração, 8 horas de duração, você barulho encontra de chuva, no YouTube barulho de chuva. Então, algo que te dê paz. Isso é muito bom. Lógico que você vai deixar baixinho, né? Vai ficar ali, serve como ruído branco. Às vezes tem até muito ruído externo onde você mora e você não consegue tirar aquele ruído, isso ajuda. Às vezes tem pessoas que podem usar, digamos, botei só 1 hora só para induzir ao sono, mas depois não precisa ficar o sono todo. Você vai encontrar o que vai ser melhor para você. E o bom é que tá aí o YouTube e Spotify deixando a gente com inúmeras opções para você testar. Então, cada pessoa vai sentir o que é adequado. E ela vai sentir, poxa, eu fiz isso, eu não dormi tão bem. Ou então, não, isso aqui não foi legal. Então, é importante você se testar mesmo. Vai se conhecendo. Então, esses sons calmantes,
né, eles ajudam sim, não tem problema nenhum, baixinho, né? Ou seja, tem que ser relaxante. Em relação ao despertador, realmente é muito bom quando a gente está sincronizado, que você percebe que até coloca o despertador por via das dúvidas, né? Está ali, até já programa no celular para todo dia na mesma hora, mas você percebe que você acorda e você faz, caramba, o despertador ainda nem tocou. Aí você olha assim, ainda tinha 10 minutos, podia dormir mais, chega da raiva, né? Parece que você perdeu um pouco, né? Mas, poxa, eu tinha tanto tempo, não acredito, não. E você já não consegue mais dormir. Então, o despertador ele não chega a ser ele não é nada que prejudique. Na verdade, ele até acaba te dando uma paz, porque você sabe que não vai perder a hora, porque você tem um compromisso importante. Então, ele não tem malefício nenhum. Mas, quando você está sincronizado, você percebe que chega uma hora que nem está precisando mais dele. Então, isso é um bom sinal. Isso é um excelente sinal. Você está sincronizado ao ambiente. O ruim é quando você realmente percebe que está dependente dele, está acordando muito cansado, está indisposto, e aí você se você for prestar atenção, vai ver que tem vários problemas que começam a acontecer com você. Aí dor de cabeça, né? Por aí vai. Ansiedade começa a desencadear também. Você não rende tanto, então você vai ter que avaliar. Bem, eu não estou dormindo bem. Se não fosse o despertador, eu ia acordar de meio-dia. Então, tem alguma coisa errada. E aí vai precisar ser avaliado, né? O que é que está acontecendo. Como eu disse, eu faço esse trabalho, né, com essa consultoria, que é a Luz e Equilíbrio. E é interessante que a gente hoje também está direcionando isso para pessoas depressivas. A Milena, né, ela atende, e é muito interessante porque ela tem percebido, principalmente com pessoas que não moram no Brasil, brasileiros, mas que moram em lugares que essa época está inverno e tem bem pouca duração da luz, né? A quantidade de luz é pouca e é como uma penumbra. Então, só isso em si já é um indutor de depressão. Essa ausência do sol, né? Isso. E aí tanto que a ideação suicida aumenta nessa época. E é muito interessante, os índices de depressão, eles aumentam, as pessoas ficam mal, só que, gradualmente, quando chega na primavera, elas saem da depressão. É a depressão sazonal, que a gente chama. E aí a gente começou nessa parceria, né, com brasileiros que estão no Canadá, atendendo, esses já vinham sendo atendidos com Milena, e foi muito interessante que ela fez, Cris, todo ano acontece isso, e eu não sei mais o que fazer, eu já vi tudo na psicologia. Aí eu disse, Milena, elas precisam de luz na hora certa. Então, lembra que no início do programa eu falei, se expõe à luz do sol, no início do dia, vai lá. E aí, essas pessoas que não têm essa felicidade que a gente tem aqui, ter o sol maravilhoso o ano todinho, né? O que é que faz? Usa uma luz artificial, que tem uma intensidade adequada, e tem o horário adequado, tem todo não é de qualquer jeito. Nada disso é de qualquer jeito, nem melatonina, nenhuma das cronoterapias, elas são de qualquer jeito, precisam ser orientadas para ter efeito, senão pode até piorar. E aí, quando elas passam a fazer essa terapia, para você ter ideia, tem pessoas que começam a apresentar melhoras dos sintomas em 2 dias. 2 dias. Daí você vê a importância do sono, né? De um sono regular, certinho, bonitinho. Exatamente. Para equilibrar tudo. Porque o que é que o sol, como eu disse, o que é o sol e a melatonina, tudo o que é que eles estão dizendo para o nosso organismo? O sol diz, é dia, hora de atividade, está ajustando o nosso reloginho, dizendo, agora pronto, vai tudo funcionar, tudo que é necessário para meu organismo funcionar durante o dia. Quando saiu a luz, né, vem o escuro, que é quando entra a melatonina. Olha aí, corpo, se liga. Chegou a noite, agora as funções são outras, não é mais aquela do dia. Não preciso mais de atenção agora eu preciso de outras funções, inclusive muito relacionadas à limpeza mesmo, de substâncias que a gente vai produzindo ao longo do dia e precisam ser limpas do nosso organismo durante a noite. Então, é como uma reposição mesmo. E aí, você tem a luz, o que é que ela faz? Ela sinaliza para o organismo, fortalece aquela mensagem, regula todos os ritmos endógenos, e aí você melhora. Nesse caso, como eu falei, a depressão, mas você melhora tudo. Tudo que você tem, todos os seus problemas de saúde melhoram. Tanto que, para você ter ideia, a terapia de luz, ela é indicada para pessoas com esquizofrenia, mal de Parkinson, Alzheimer, depressão também, a não sazonal, ou seja, que as pessoas aqui vão ter, que é essas pessoas que moram fora, como eu falei, tem a depressão sazonal. Essa vem inverno, primavera vai embora.
Aqui não, mas até mesmo para elas, essa terapia funciona. Porque é um sinalizador que o corpo precisa para regular tudo e ter um funcionamento ótimo. Cris, aproveitando, né, e claro, para a gente fazer só mais um fechamento em relação a essa questão do sono, qual é o tempo ideal para se dormir? Existe um tempo ideal? Varia de casa a casa? Como que isso funciona? Pois é, isso é um mito, né, de que todo mundo tem que dormir 8 horas. Quem dorme 8 horas? Você faz o quê? Olha, eu tento. Eu acabo que eu sou uma dessas pessoas que entra nessa, né? Eu preciso dormir entre 7 horas e meia e 8. Né? Se eu dormir 7 horas, eu já fico ok. Mas se eu dormir 7 horas e meia ou 8, aí eu estou super ok. Né? É o meu ideal. Então, eu acabo entrando nessa média. Por isso que ficou muito conhecido esse de 8 horas, porque a maioria das pessoas se sentem bem dormindo 8 horas por noite. Mas não é todo mundo. Então, a sua mãe já lhe dizia, você não é todo mundo, né? Exato. Então, você não é um desses casos. É um desses casos. Tem pessoas que ficam bem dormindo 6 horas por noite. Tem pessoas que ficam bem dormindo 10 horas por noite. E o que é que... como é que eu vou saber? Experimenta. Numa época, a gente sugere na época de férias, que você está sem compromisso. E sente. Né? Vê quantas horas você dorme sem despertador, para você conseguir identificar quantas horas você dormiu e acordou bem. Porque, inclusive, quando a gente dorme muito, a gente também acorda indisposto. E aí você vai sentir a quantidade de horas que você dormiu e que você acordou disposto, que você acordou bem. Se você vai dormir menos, você fica indisposto. Se você dorme mais, também muitas vezes é como uma pessoa, caramba, dormi muito, estou com uma dor de cabeça horrível. Por quê? Porque teu corpo já estava, na verdade, se preparando para acordar e ficou dormindo. E aí você ficou ali na preguiça, vou dormir mais um pouquinho, vou dormir mais um pouquinho. Mais pela preguiça mesmo, mas teu corpo já está dizendo, acorda. E você, não, mas eu não tenho compromisso hoje. Aí você, não. E aí quando você levanta, nossa... É um mau humor terrível. E é legal você falar sobre essa questão do monitorar também, porque hoje já existem diversos dispositivos que ajudam nesse processo. Então, existem relógios que você pode utilizar e que ele faz esse acompanhamento do sono. O próprio celular, existem aplicativos que podem fazer isso também. Então, é bem bacana você colocar também dessa forma. Isso. Mas, para a gente não falar só sobre sono, vamos falar também um pouco sobre um tema que você trouxe lá no início, quando você falava sobre a sua experiência com yoga. Yoga que é importantíssimo também, ajuda muito. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre o que é a yoga, caso... Imagino que todo mundo meio que conheça a yoga, mas até para a gente ter digamos assim, uma avaliação mais profissional, mais específica. Pois é, né? Então, além dos ritmos biológicos, a gente ter esse conhecimento do nosso corpo, isso é importante, esse conhecimento fisiológico, o nosso autoconhecimento também de quem eu sou, né, a pessoa. Por isso que eu comecei falando, né, quando você perguntou quem é Cris, eu disse uma pessoa que ama a vida. Eu não disse eu sou a bióloga, porque eu sou essa pessoa e por eu amar a vida, a natureza, que me guiou nas minhas escolhas da biologia, na minha escolha do yoga. Então, o yoga, ele promove essa viagem para dentro de você. Tanto que a palavra yoga significa união. Então, união de você consigo. Como assim união minha comigo? Eu estou sempre comigo. Infelizmente, não. A gente, às vezes, está tão no superficial, tão preocupado com os compromissos do dia a dia. Automatizado, né? Tão automatizado, que você adoece e não percebe, só percebe quando já está num ponto de ir para um hospital. Só percebe quando você desmaia, acontece alguma coisa. Aquilo não veio do nada. Se você tivesse prestado atenção, teria percebido os pequenos sinais de quando aquilo começou. Então, com exceção de doenças que realmente são silenciosas, que a gente sabe que tem, mas a maioria dos problemas, o nosso corpo, ele sinaliza. Mas a gente está tão no automático, então, acordou, não, tem que levar a menina para o colégio, e agora é o trabalho, e não sei o que, compra feira e comida. Menina, e onde é que eu estou nesse meio? Ou seja, você literalmente se desconecta de você. E o yoga te ensina a o quê? A você... respira. Se você prestar atenção, às vezes você nem respira.
Você está tão assim, quando você vê, aí você está puxando o ar. Porque, às vezes, a pessoa para de respirar. E aí vai gerando mais ansiedade, problemas que hoje a gente vê aí, o Brasil campeão em ansiedade. Né? O Brasil está entre os campeões de depressão no mundo. Então, isso não é para se comemorar esse campeonato, não. A gente tem que ter cuidado. Então, o yoga é uma ferramenta, né, que leva você para se conectar consigo e também para te conectar com a espiritualidade. Embora yoga não é religião, certo? Totalmente diferente. Mas parte da crença de que, sim, existe um universo, e todos nós, e existe um Criador por trás de tudo isso, que está guiando tudo. Então, fica tranquilo. Faz o teu, trabalha. Mas se as coisas não saírem como você gostaria, acredita e confia. Porque existe algo, uma energia, o nome que você der, o que te faz bem. Se você tem uma religião, é o nome que você segue na sua religião. Se você não tem, é o que você acredita. Que até quando você fala com muitas pessoas, dizem, eu não acredito em Deus, mas eu acredito que existe algo, eu já senti que existe uma energia. É isso. O nome é indiferente. Mas, então, o yoga te traz muita paz também por isso. Porque trabalha muito essa crença do entrega. Confia, aceita e agradece o que vier. Essas 4 palavrinhas, inclusive, foi o grande difusor do yoga no Brasil, que era um natalense, né? Já faleceu o grande professor Hermógenes. E a gente vê essas palavrinhas em todo lugar, né? Que elas, para mim, elas dizem tudo. Quando eu estou um pouco mais aflita, qualquer coisa, eu lembro delas, fecho um pouquinho os olhos, fico ali meditando comigo, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. E aí o Hermógenes, ele fez, é chamado o mantra de Hermógenes. Porque quando você consegue internalizar de fato isso, você passa a ter mais resiliência. Não quer dizer que você não é deixar de ter atitude. Não é, não, agora eu vou ficar aqui de boa, porque eu tenho um Criador que faz tudo por mim. Não é isso. Eu vou fazer o que eu quero, eu tenho sonhos, eu vou trabalhar em busca deles. Mas tem horas que percebe que dá certo e tem horas que dá errado. Não sei se aconteceu já com você, Iago, mas algo que você queria muito e aí não deu certo. Mas lá na frente você percebeu, caramba, ainda bem que aquilo não deu certo. E aí, ou seja, às vezes a gente quer tanto algo, fica tão frustrado com aquilo e fica, poxa, mas eu queria aquilo, mas só teria dado certo se fosse aquilo. Não, mas minha vida teria sido melhor, que você não percebe o hoje. E você não percebe que, na verdade, aquilo que não aconteceu foi uma bênção na tua vida. Tem muita história, inclusive, nesse sentido, Cris. E aí, para trazer, acho que uma história recente em relação a isso, infelizmente, recentemente um avião, né, acho que da Voipés, se eu não estiver enganado, sim, que acabou caindo. E muitas das pessoas que iriam naquela viagem não foram e tal. Então, tem muitos relatos também dessas pessoas de que o que elas esperavam, que era a viagem, não aconteceu. E aí, depois, né, com a fatalidade, elas viram que foi, de fato, um grande livramento, coisa do tipo. Acho que todo mundo meio que já passou por uma experiência parecida também. Exatamente. Cris, para além da yoga, e é claro, a gente vai falar um pouco mais também sobre a yoga, mas para além da yoga, me parece que essa ideia da terapia integrativa, ela tem outras opções. Salvo engano, tem a questão do reiki também e outras. Isso. Fique à vontade para falar um pouco mais também sobre isso, Cris. Então, o que é que a gente... primeiro, o que é que são terapias integrativas, né? Para as pessoas entenderem. Terapias ou práticas. Inclusive, um termo muito usado aqui no Brasil são as PICs, que significa Práticas Integrativas Complementares em Saúde. Então, esse termo integrativo, ele significa o quê? Que aquela prática trabalha integrando o seu ser como um todo. O físico, energético, o espiritual, emocional e o social. Porque nós somos isso tudo. Tanto que é interessante porque os orientais, eles não entendem por que a gente separa. Como é que você separa o físico do energético se são uma coisa só? Então, veja como é interessante. Eles só entendem que nós somos um todo, esse ser integrado. E que é impossível você tratar uma doença, você ter um problema, e você não tratar olhando o todo. E aí veja que realmente isso faz sentido.
Como é que eu só trato o meu físico? Se está tudo integrado e um desequilíbrio físico significa também um desequilíbrio energético, um desequilíbrio emocional, né? Muitas vezes também vai ter um desequilíbrio social, porque pode ter algum problema aí que vai... você pode ter na tua família, no trabalho. Então, integrativas é ver o ser como um todo, trabalhar todas essas facetas. Então, todas essas práticas, elas vão trabalhar o ser como um todo. E complementares, porque por trabalhar o ser como um todo, elas ajudam nos tratamentos de saúde. Então, você tem uma doença, e aí você já está fazendo o tratamento convencional, né? Com o médico, ele passou lá e você está fazendo direitinho. Se vocês associam isso a uma das terapias, inclusive o reiki é muito usado nos hospitais, né? Até pela facilidade, tem práticas que são mais fáceis, é só pela imposição de mãos, você vai ter meditação, essas mais simples, que não precisa de ferramentas, você vê que elas são muito usadas por enfermeiros, né, nos hospitais, e tem muitos estudos mostrando a melhora dos pacientes que têm uma melhora mais rápida do que aqueles que não tiveram a terapia integrativa. O que é o reiki? Para, claro, quem porventura não o conheça. Sim, o reiki é... Sabe quando você vai no aniversário, todo mundo canta parabéns e tem uma hora que você faz assim, que Jesus abençoe, né? Que é bem comum cantar essa musiquinha e todo mundo impõe as mãos. Quando você quer desejar o bem para alguém, né, o que é que você faz? Você impõe as mãos. Sabia que isso é em todas as culturas? Imposição de mãos. Ou seja, intuitivamente... As pessoas vão rezar também, né? Elas tendem a fazer isso também. Como uma forma... Exato, unindo, ou mesmo para receber, exato. Ou seja, é tão intuitivo. A gente sabe que a gente tem um canal energético nas mãos fortíssimo, de doação e de recepção. E ninguém precisa dizer para você, bote as mãos para lá. É intuitivo. Isso é independente de cultura. Existe em toda a humanidade. E aí, o que é o reiki? O reiki foi um japonês que, tendo esse entendimento dessa energia, e aí ele chama de energia vital, energia universal, não, essa energia que existe, ou seja, que está sendo manipulada ali pelas mãos. Só que ele criou uma técnica mesmo de manipulação dessa energia. E é isso que é feito no reiki. O reiki não tem toque, ele é sempre por imposição de mãos e procurando sempre ficar na região dos nossos chakras. Os nossos chakras são centros energéticos que nós temos aqui no corpo. Nós temos mais de 100, mas os mais conhecidos são 7. Porque são os mais conhecidos, porque eles são os maiores, os que estão conectados com os outros. Então, os chakras são como rios, eles têm que estar sempre a energia fluindo. É onde tem a troca de energia entre o ambiente e o corpo, recebendo e devolvendo, conduzindo para todo o organismo. E aí você vai lá e impõe as mãos em cada um desses chakras. E você sente. Conforme você vai fazendo a prática, aí você sente se realmente ali está com excesso de energia, se está com falta, e você vai fazer aquela manipulação sem tocar, certo? Gente, não tem toque. E você vai manipulando aquela energia até que o chakra fique equilibrado. Ou seja, literalmente como o rio, que não pode nem estar muito cheio, nem estar bloqueado. Apesar de não ter toque, mas você precisa estar relativamente perto da pessoa para fazer isso? Não, você fica perto. Sim. Embora é possível enviar o reiki. Como é energia, você pode fazer o reiki à distância. E aí a pessoa pode pensar, mas... que é isso? É claro que não. Olha, quantas vezes você pensa na pessoa e quando vê tem uma mensagem dela? Hoje é mais mensagem. Antigamente era, daqui a pouco tocava o telefone, era a pessoa ligando para você. Não tinha combinado nem nada. Ou seja, é porque... eu pensei em ligar para Iago. Eu penso antes de fazer. Exato. Quando eu pensei, eu já me conectei com você. E aí você já recebeu essa mensagem. E você lembrou de mim. Quando você pensa que não, tá aqui. Gente, prestem mais atenção no dia a dia de vocês. Realmente isso é muito comum. Você pensa numa pessoa, quando você pensa, de repente tem lá uma mensagem dela, alguma coisa. Porque isso é o quê? É energia. A gente é energia. Quando você pensa, tudo que a gente pensa, a gente gera, se torna verdade. E se você pensa em alguém, por isso que é muito importante isso do pensamento, a gente ter bons pensamentos para você e para o outro. Porque a energia, ela vai e volta. O que eu emano, ela volta. Né? Então, eu vou só desejar o bem para o outro. Porque se você desejar o mal, ele volta para você. Cris, para a gente já ir se caminhando aqui para o final,
eu queria também entender como que você vê, né, você que é alguém que está atuando diretamente, como que você vê a integração dessas terapias, né, dessas opções, digamos assim, de terapias, dentro do SUS. Hoje, Sim. o SUS ele já abarca algumas delas. Então, até nesse sentido, eu queria entender como é que você vê essa discussão, que é uma discussão que tem gerado muita polêmica. Não são, digamos assim, todas as pessoas que concordam. Então, é interessante a gente também abordar esse ponto. O Brasil ele é pioneiro no mundo, né, em adesão e inclusão das práticas integrativas no SUS. Então, ele tem seguido de exemplo, né, para outros países. E aí, o que é que foi incorporado no SUS? Hoje são 31 que estão incorporadas no SUS, embora existam ainda muitas mais. Só que existe todo um processo para aceitação, como vocês têm muitas polêmicas. Por quê? Porque tem pessoas que elas se restringem a aceitar apenas o que a ciência já conseguiu comprovar. Só que eu sou cientista, certo? E eu posso Exato. falar isso, porque, gente, a ciência, ela não explica tudo. Nós, seres humanos, há quanto tempo que a gente está aqui, nesse mundo, que já existe há bilhões, trilhões de anos, sei lá quantos anos? Por que que o homem é tão prepotente ao ponto de querer acreditar que já conhece tudo e já sabe explicar tudo? E que se não consegue explicar aquilo, é mentira, aquilo não existe. Se você sente. A arrogância do ser humano, É uma arrogância. Então, gente, a ciência não explica tudo. Porque a gente é muito pequeno, a gente nem consegue abarcar tudo. Eu trouxe eu tinha conversando um pouco com o Iago, eu falei de uma criança autista que ela viu a energia do reiki. Eu não vejo a energia do reiki, mas ele viu no atendimento que ele recebia e ele comentou da luzinha. Ele falou com a massoterapeuta que fazia: tia, eu quero aquela luzinha. Porque ele se sentia bem com aquilo e ele tem uma capacidade, além da nossa, que eu acredito que os autistas realmente eles têm uma sensibilidade maior, por isso que eles são muito sensíveis a estímulos, né? Tanto que ele viu a energia. Então, como é que a gente vai ter a arrogância de dizer: não, a ciência não explica isso? Não explica porque ainda não sabe, porque ainda não tem capacidade. A ciência está sempre correndo atrás de explicar o que já existe. Teve momentos na sociedade no qual a gente acreditava que o céu era de tal cor, porque era de tal cor e pronto, porque Deus quis assim e isso explicava tudo. A ciência ela foi evoluindo e ela vai entendendo diversos aspectos, por que venta, enfim, de forma geral. Então, eu acho que é nesse sentido também, né? Isso, ou seja, os fatos acontecem e a ciência vem tentando explicar. Se a gente parar para pensar, os cientistas antigos, para eles, a Terra era quadrada. Era ciência. Plana. Era plana. Era plana. E você ia nadar, chegar uma hora lá que o navio ia e ele ia cair no abismo. E aí de quem falasse isso, aí de quem falasse que fosse contra. E quem falava eram os cientistas da época. Eu fico até pensando quais são as besteiras que a gente está falando hoje, né? Nós, cientistas de hoje, será que a gente... Porque a gente é passível de erro. Às vezes é a ferramenta que não está bem adequada, a análise de dados pode não ter sido bem feita. Eu não estou querendo dizer que toda a ciência deve ser desmerecida, não é isso, lógico, né? Mas que a gente deve olhar... se eu sinto algo e aquilo me faz bem, mas de repente não houve ainda, a ciência ainda não conseguiu explicar, não é por isso que eu vou dizer que aquilo não é crível, que aquilo não faz bem. Eu acho que é isso que precisa para acabar essa questão dessas polêmicas. A gente aceitar conhecimentos antigos, como o yoga, um conhecimento de mais de 5.000 anos, que traz inúmeros benefícios para a saúde física, corporal, né? Todas essas práticas integrativas que trazem tantos benefícios, mas a ciência ainda não consegue explicar todos. Mas esses benefícios são sentidos já há milhares de anos, né? O yoga são 5.000 anos já de registro, fora o que não se tem registro. Perfeito, Cris. Foi um prazer imenso recebê-la aqui, ter todo esse bate-papo até agora. Infelizmente, por uma questão de horário, a gente vai ter, de fato, que encerrar. Mas, antes disso, eu queria que você ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais dessa entrevista. Então, eu vou pedir para você que você olhe para você.
Olhe para dentro, se conheça, entenda os seus ritmos, preste atenção. Então, como a gente falou hoje, perceba, aproveite se você está entrando em férias, qual é o seu tempo ideal de dormir, qual é o seu melhor hora de acordar. Então, procura se escutar, se sentir nesse sentido e, além, escuta o seu coração. Se escuta literalmente, ou seja, o convite é para o autoconhecimento em todos os seus níveis, né? Físico, emocional, energético, social. Se conhece, olha para dentro, que você vai ter muito mais alegria no seu dia a dia. Cris, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, quem quiser acompanhar mais o teu trabalho, como que faz? Tem meu Instagram, né, o @DRA, né, doutora Yoga Cris Silva. Então, é DRA Yoga Cris Silva. O Cris, eu digo é o errado, que é o certo, porque ele é CRH. Da doutora Yoga Cris Silva. E lá você vai acompanhar meu trabalho. Inclusive, eu estou para lançar aulas de yoga na praia, que eu gravei assim todas na praia, para você sentir que está na praia. Então, você vai estar fazendo essas aulas onde você estiver, e na hora que abrir ali a aula, você vai sentir, caramba, eu estou na praia. Então, essa foi a proposta de você praticamente entrar de férias, praticar yoga na praia, qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar, e em breve vou estar lançando essas aulas. Perfeito, Cris. Foi um prazer tê-la conosco e também foi um prazer tê-los conosco durante toda essa entrevista. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de deixar o seu like, de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu lembro que essa entrevista, além de estar disponível através das ondas do rádio, ela também vai ficar disponível aqui no YouTube e, claro, a partir do Spotify. Foi um prazer tê-los até aqui. Aqui eu me despeço. Um abraço. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.